filha, tenha calma, eu estou aqui, bem pertinho de você. Pois saiba que o ciclo de oração é como aquele pai que sai e deixa muitos filhos em casa, depois reúne todos. A um ele dá uma caixa de chocolate, ao outro ele diz: você não pode, é só um pão com manteiga mesmo. E assim as coisas de Deus são tão simples e muitas vezes nós não sabemos entender. Mas eu quero fazer uma leitura que se encontra em São Mateus, capítulo 25, e o versículo 14 até o versículo... Glória a Jesus. Eu vou lendo devagar com vocês, de acordo. Por enquanto eu vou ler até o 18, mas no decorrer aqui nós vamos lendo. Mateus 25, capítulo 14, que nos diz. A epígrafe nos diz, o sermão continua, a parábola dos 10 talentos. O versículo 14 diz: porque isso é também como um homem que, partindo para uma terra, chamou os seus servos e entregou-lhe os seus bens. E a um deu 5 talentos, e ao outro 2, e ao outro 1, a cada um segundo a sua capacidade. Ausentou-se logo para longe, e tendo ele partido o que recebera 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1, foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Mas e agora? O que extrair desses versículos? O Senhor Jesus, nos seus sermões, ele tinha uma coisa, um jeito tão dedicado, tão decente, tão amoroso, tão carinhoso de ensinar, que ele ensinava muitas vezes por parábolas. Ele usava o método da figueira, as bodas de um cortejo, de um noivado. Ele usava sal, luz, lamparina. Ele sempre usava uma forma que pudesse entender naquela cultura em que eles viviam. Ele sempre trazia coisas simples para o seu povo. Muitas vezes nós queremos falar bonito, mas o Senhor, ele não se preocupava. A preocupação dele era transmitir e as pessoas entenderem o que ele estava falando. Por isso que eu amo esse Jesus. Glória. E desta vez ele usou certo homem, indo para uma terra longínqua. Ele chegou para dividir os seus bens. Muitas vezes o Senhor chega para entregar um bem a nós mesmos, e a gente diz: irmã Laura, eu não quero não, eu já tenho um ciclo de oração. O ciclo de oração é um problema a qual onde eu preciso estar lá toda terça-feira às 2 horas. Não, irmã Ediane, o ciclo de oração é um bem que o Senhor chegou e entregou na tua mão. Glória a Deus. Aleluia. Mas o problema é o ensaio com as senhoras. É um problema, eu tenho que estar lá. Irmãs, não veja como um problema. É o bem que o Senhor lhe entregou. Mas o problema é porque eu tenho que dirigir a congregação. Irmãos, quando nós passarmos a entender que tudo que o Senhor entrega nas nossas mãos foi Ele mesmo, que quando foi assunto ao céu, os seus apóstolos não estavam mais aqui. Ele chegou e disse: irmã Terezinha, receba das minhas mãos a direção
a Deus. Glória seja dada ao nome de Jesus. Ele entrega os talentos, mas depois ele vem e recolhe da nossa mão aquilo que ele mesmo nos entregou. Louvado seja o nome santo do Senhor. E ele partiu, mas chegou o dia da prestação de conta. Irmãos, sexta-feira nós tivemos uma doutrina tão abençoada, nas bênçãos que o patriarca Jacó abençoando seus filhos. Em Gênesis 39, a partir, ele chamou Levi, Rubens, e disse: Rubem, tu és a força do meu vigor. E saiu dizendo as qualidades dele. Se eu fosse Rubem, eu já estava vaidoso, eu já estava dizendo: vou receber tudo agora. E vai chegar o dia que o nosso Senhor vai chegar, nós vamos chegar diante dele, porque o Espírito Santo vai nos colocar e vai dizer: irmão Humberto, eu coloquei nas tuas mãos uma proposta de evangelização. Tu evangelizou quem? E ele vai dizer: Senhor, eu evangelizava da minha forma. Eu tinha um supermercado, não sei se isso acontece, e eu colocava literatura nas sacolas. E ele vai chegar e vai dizer: é só uma comparação, irmão, eu sei que você faz coisas boas para o Senhor. Eu colocava lá, e ele vai dizer: servo bom e fiel, sobre um pouco te coloquei, e tu foste fiel. Entra agora para o repouso do teu Senhor. Sobre o muito agora te coloco. E no Ginerina é sobre um pouco te coloquei. Porque muitas vezes a gente ora, a gente prega, a gente diz: estou fazendo muito. É pouco. A gente visita, a gente faz visita, faz consagração, faz doações, aí diz: eu estou fazendo muito. Não, tem uma coisa que nós temos que entender: é pouco. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Glória seja dada ao nome de Jesus. Aleluia. E ele partiu seus bens. O que receberam 5, ele foi e granjeou mais 5 com aqueles que receberam. O que é que eu tenho feito com os bens que o Senhor tem me entregado? Aleluia. Glória a Deus. O Senhor tem entregado nas minhas mãos. O que será que eu tenho feito? Irmã Terezinha, eu sei que é pouco, mas eu tenho feito com tanta dedicação. Eu tenho procurado ensinar minhas irmãs. E Deus é tão bom que se eu nunca tivesse ensinado a elas, eu precisei passar 2 meses fora. E só precisei contar com a irmã Cláudia uma vez, porque eu sempre tento ensinar aquilo que eu aprendi, eu tento passar para elas. Mas é pouco. É pouco. Então, o que receberam 2 talentos, ele foi lá e granjeou mais 2 talentos. Será que ele não achou que era pouco? Essa congregação é pequena para que eu venha dirigir ela. Eu preciso estar numa congregação maior. Não, irmãos, é 2 talentos, é 2 talentos. O círculo de oração é numa hora quente, eu não vou, eu preciso ir para o horário da noite, sem ser colocado. É pouco, mas sempre fiel no pouco. Aleluia. Vocês estão me entendendo aqui? Glória a Vocês Deus. estão entendendo o que está acontecendo aqui nesta tarde? Glória a O Senhor quer trabalhar em nós aquilo que Ele nos deu. Glória a Aleluia. Deus. Aleluia. Aí teve um que recebeu um talento. Eu vou apressar aqui para concluir. Aí ele foi lá, cavou e enterrou aquilo que recebeu. E quando ele cavou e enterrou, irmãos, cavar
cria bolha nas mãos. Puxar a terra. Eu digo que eu não sabia porque eu trabalhei na agricultura, mas eu aprendi tanto que você pegar uma enxada e puxar, suas mãos cria calo, seus pés se sujam, sua coluna dói, é melhor ir granjear. Aleluia! Granjeia com aquilo que Deus te deu. Mas ele foi e enterrou. E agora chega aquele Senhor que lhe entregou. E o que ele entregou 5, ele disse: Senhor, interessante que ele entendeu. Muitas vezes a gente diz: eu tenho o dom de profecia. É sobre aquilo que ele colocou nas tuas mãos. Glória a Jesus. Eu tenho o dom da pregação. É sobre aquilo que ele colocou nas tuas mãos. É sobre ele, é sobre o que ele liberou na tua vida. Aleluia. Glória a Deus. O meu dom é de cantar. É sobre ele. Aquele servo chegou e mostrou: Senhor, tu me deste sobre o que ele deu. Ele não disse: os meus 5 talentos. Tu me entregaste 5 talentos, e com os 5 eu fui e granjeei mais 5. Aqui está, meu Senhor. Aí o Senhor disse: servo bom. Oh, como é bom ouvir isso. Como eu falei da doutrina de sexta-feira, quando Rubens, Luciano, muito obrigada. Quando Rubens estava pensando que ia receber algo de bom, ele disse: mas tem uma coisa, meu filho, tu subiste ao meu leito e foste contaminado. Aí Simeão e Levi, eles foram aqueles do pacto com o prepúcio daquele povo que se renderam depois que Diná conheceu Siquém, e eles queriam tirar, mas Siquém estava enamorado dela, e o seu pai resolveu se converter ao judaísmo, cortando o prepúcio de todo macho. Eles foram às escondidas de Jacó e não receberam nada. Mas José, no versículo 22 do 39 de Gênesis: José, meu filho, tu és um ramo frutífero. É porque não deu tempo o pastor concluir, é muita coisa, né? José, meu filho, tu és um ramo frutífero. Os flecheiros te atiraram flecha, e as maiores flechas vinham por trás, mas tu estendeu o galho e prevaleceu. Aleluia. Glória a A Deus. mesma coisa este servo. Ele chega e diz: meu Senhor, aqui está outros 5, servo bom. Glória a Deus. Aí lá veio o que tem que receberam 2. Ele devia ter feito como o irmão do filho pródigo, ter dito: mas o Senhor deu 5 para ele, para mim só me deu 2. Não, só restou 2. Ele foi e granjeou outros 2. Servo bom e fiel. Aí chega o que receberam uns, irmãos podem ler o restante do texto, que o que receberam uns chega e diz: Senhor, eu sei que tu és um homem terrível, que semeia onde não plantaste. Aleluia. E que colhe também, não, tu colhe aquilo que tu não plantaste. Tu és aquele que faz tudo sem existir. Mas eu, indignado, eu fui e enterrei o meu talento. O meu talento. Mas aqui está o que é teu, toma. Irmãos, não é assim. Se o Senhor deu o dom de louvar, louva com alegria, vai granjear, vai ganhar outras, vai ensinar outras. Se o Senhor deu o dom de ensinar, vai ensinar outras. Se o Senhor deu o dom de pregar, vai pregar nas favelas, nos vilarejos, nas congregações, no templo central, aonde quer que for convidado. Glória a Eu sei Jesus. que a hora já chegou, mas eu tenho uma alegria tão grande na minha alma. Glória a Jesus. Quando alguém diz assim: irmã Dijane, dá para levar uma palavra
você tem, recebe mais. Amém. Você tem, Ele te deu. Glória a Deus. Você reconhece que é sobre o que Ele te deu. Então, tudo aquilo que você tem, Ele vai fazer multiplicar. Vocês entenderam, né? Tudo aquilo que tem de bom, Ele faz multiplicar na tua vida. Porque Ele é Deus, Ele é Senhor. E está vendo que você está cuidando bem daquilo que Ele entregou nas suas mãos. Eu creio. Peço perdão por esses minutinhos passados, mas